Boa noite a todos e a todas. Estamos no ar com uma edição comemorativa do programa Lives Cultura na UFG. Hoje é essa semana começa uma semana de festa, né, onde comemoramos os 10 anos do Centro Cultural UFG, a partir da remodelação ocorrida em 2010. Então, hoje até quarta-feira, vamos falar um pouquinho da história do Centro Cultural UFG, das pessoas que passaram por aqui, falar um pouquinho do trabalho, não só de quem está à frente, né, das câmaras, no palco, dos artistas, mas também do ponto de vista daqueles que trabalham na produção. Então, também muita gente que normalmente fica no backstage, fica atrás das câmeras. Nessa edição, né, nessa semana de lives, estarão conosco falando um pouquinho do seu trabalho na produção, na organização de toda a programação do Centro Cultural UFG. Então, é um dia de festa, né, o Centro Cultural UFG comemora no dia 9 de dezembro os seus 10 anos, a partir da inauguração da primeira exposição montada pelo professor queridíssimo e saudoso professor Carlos Sena. Então, também vamos falar um pouquinho de como o acervo foi formado, das primeiras exposições e como está atualmente o nosso trabalho e a programação. Então, para compartilhar conosco esse momento, eu convido, então, primeiramente, o professor Samuel de Jesus e a professora Maria Tereza Gomes, que vão falar um pouquinho, né, desse momento de atuação na programação de artes visuais, né, nas coordenações de programação de artes visuais, porque hoje é o dia de falar dessa área de atuação do Centro Cultural UFG. Então, sejam muito bem-vindos, professor Samuel e Maria Tereza. Um prazer tê-los aqui conosco, né, na frente das câmeras, já que vocês estão sempre conosco, ajudando a produzir, né, tanto as exposições, né, como também um trabalho incansável no acervo e na formação dos nossos alunos. Então, primeiramente, eu gostaria de começar na ordem cronológica, né, tempo de chegada no Centro Cultural, professor Samuel. Então, professor Samuel, você falar um pouquinho, antes da experiência atual, né, do Centro Cultural UFG, como é que foi, né, a sua entrada no Centro Cultural UFG e as principais ações, realizações, se o senhor lembra de cabeça, né, tantas exposições realizadas naquele período em que você esteve à frente da coordenação de programação de artes visuais. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Flávia. Espero que o micro esteja bem, que o som esteja bem. Eu estou usando o celular. Bom, primeiramente, é um prazer imenso de reencontrar vocês, né, por meio de telas, né, interpostas, né. Eu queria agradecer imensamente pelo convite de ver a minha colega, né, professora Maria Tereza Gomes, da FAV, mas também novos, né, atuantes, né, no Centro Cultural, e isso eu acho que é um sinal muito, muito bom, apesar do distanciamento, né. Sábado passado estava lá no evento, né, do 7º Encontros Arcanos, e tinha, né, essa palavra que eu achei muito interessante, né, do Michel Maffezoli, né, falando, né, de tecnomagia numérica, e ainda bem que essa rede, né, nas nuvens nos salva, né, e permite, né, um distanciamento, pelo menos, pela imagem, pela voz. Então, primeiramente, essa experiência foi muito interessante, porque, bom, como isso, né, se percebe
na minha fala, né, do sotaque ainda, né, muito forte, né, eu não sou não brasileiro e ainda mesmo, ou seja, né, recém-chegados, né, em Goiânia, no estado de Goiás, e ainda mais recente, então, na FAV, UFG, na UFG em geral. Eu atuei, então, no Centro Cultural UFG em 2016, no momento em que o centro estava passando, né, numa reestruturação, deixando, diria, né, na estrutura, eu diria, mais antiga, né, para se repensar em termos, né, de atuação no seu organograma. Era um desafio enorme, né, porque, inclusive, né, retomar uma atividade depois, né, do nome tão importante, né, do professor Carlos Serna, de uma atuação fundamental, aliás, também em colaboração com Divino Sobral, né, eu diria duas pessoas, dois atores, né, na cena cultural fundamentais, eu diria, né, sobretudo na cena da arte contemporânea, um desafio enorme também no momento em que, né, tanto o setor, eu diria, né, da educação, que seja, e sobretudo o ensino superior, quanto do setor da cultura, estava, né, iniciando uma fase que não era nada fácil, né, em termos, né, de verbas, enfim, né, de orçamento bastante complicado, né, para, inclusive, organizar eventos, né, organizar exposições como recurso, diria, né, cada vez mais escassos, né. Então, esse desafio foi muito interessante e, claro que além dessa atuação, eu diria, né, das ações que foram, né, realizadas, foi um momento fundamental de grande aprendizagem, né, de se pensar, eu diria, não somente, né, o papel da coordenação, né, de uma programação de artes visuais na Galeria do Centro Cultural, mas também, né, o próprio papel, eu diria, da curadoria, da exploração do conhecimento, né, de um acervo maravilhoso, né, já contando na época, né, por volta de 1.500 peças, né, de nomes renomados, né, passando da Tarsila do Marão, né, até obras de Cirão Franco, Divino Sobral, Carlos Serna, enfim, houve esse cruzamento, eu diria, dentro do acervo, né, de ao meu ver, o acervo representa um ponto de encontro, né, na cena artística, né, brasileira, né, a nível local, regional e nacional. Isso é muito importante. Então, eu diria que a ideia, na época, com a primeira equipe, né, de coordenadores, junto com você, Flávia, mas também, né, o diretor, então, que era o professor Kleber Damaso, professora Alexandra, professora Carla, e eu mesmo, pensando, né, numa dinâmica que pudesse permitir, né, esses entrecruzamentos, também na perspectiva de abrir o Centro Cultural por meio de editais, né, na propostas, né, de propostas curatoriais, mas também de diálogos interseccionais, eu diria, intersecções entre a Galeria do Centro Cultural, o teatro também, e também a ação educativa, né? Permitindo um pouco esse diálogo e essa dinâmica que pudesse, talvez, ajudar a repensar um pouco o lugar, né, do Centro Cultural, não somente em relação, né, da comunidade universitária, dos docentes, dos discentes, né, dos técnicos administrativos, né, obviamente, né, do ponto de vista mais amplo, né, de toda a comunidade, né, eu diria que compõe a UFG, mas sem esquecer, e isso era muito importante também, né, um diálogo com as demais comunidades que, né, estão presentes aqui na cidade de Goiânia, mas também, né, no interior. Então, a ideia era justamente, né, ampliar as ações, repensar um pouco esse papel, eu diria, educativo e artístico do Centro Cultural UFG. Então, me lembro que a gente iniciou, né, com uma exposição em janeiro, né, se não me engano, de 2018, né, que foi basicamente, né, a marca, né, de uma nova programação, de uma exposição patrocinada, né, pelo Grupo Santander, apresentando, então, o trabalho, né, do fotógrafo. Eu perdi o nome agora, eu peço desculpas, porque são muitas informações,
Mas, enfim, uma exposição que foi importante também para, eu diria, reabrir, diria, né, o ciclo de exposições. No final, se eu não me engano, a gente permitiu, assim, a realização de 16 exposições e eventos, né, permitindo, inclusive, né, a entrada, não somente, eu diria, né, da área das artes visuais, né, das, diria, propostas curatoriais, eu diria, clássicas, mas também permitindo também exposições de outros tipos, né, abrindo, né, o espaço para propostas curatoriais da dança, né, mas também da moda, do design gráfico, da arquitetura, né, eu me lembro dessa exposição maravilhosa, né, de Vila Nova Artigas, por exemplo, junto com o CAU, né, do Centro de Arquitetura e Urbanismo. Eu acho que foi também uma exposição exemplar nesse sentido, né. Houve em paralelo também, né, uma reativação do próprio acervo e do departamento né, de conservação, junto com o apoio da professora Vera Willem, da época, né, contando também, né, com o apoio fundamental, né, da base, né, da plataforma Tainacan, né, que, né, hoje a gente vê o quanto é preciosa, né, essa presença dessa plataforma para trazer justamente a possibilidade de acesso ao acervo, né, das redes, né, e no projeto que estamos realizando atualmente, né, a possibilidade, né, de visibilidade das obras, né, à distância foi fundamental. Foi uma experiência maravilhosa também, porque me lembro também, né, da programação da dança, do teatro, da música, né, eu acho que esse diálogo representa, para mim, representou na época, mas eu acredito que ele representa ainda hoje a ideia que eu tenho do centro cultural, não de células assim enclausuradas, cada um em si, mas justamente, né, uma abertura, um diálogo que permite e que permeia justamente esse diálogo a partir, né, de todas as suas diversas formas de expressões, que sejam, obviamente, pela música, mas também, né, pelo trabalho coreográfico, inclusive, né, num momento que era muito, né, eu me lembro desse momento, no final de 2018, se não me engano, né, num momento bastante difícil, tenso, e eu acho que o centro endossou seu papel também, eu diria, de uma defesa democrática, acolhendo, inclusive, pessoas que, na época, eram já vítimas, né, de campanhas, eu diria de perseguição mesmo, porque era a palavra, né, de ataques, assim, surreais, né, pensando, né, no trabalho maravilhoso, né, do artista e coreógrafo Wagner Schwartz. Então, eu acho que foi fundamental de acolher essas pessoas, porque eu acredito também que é uma das missões de um centro cultural de defender, eu diria, os valores, né, democráticos, de acesso à cultura, do ensino, o seu papel formador, crítico, na formação, eu diria, né, sobretudo, né, dos alunos, né, tanto na escola de música e das artes cênicas, mas também na FAV, né, e também, claro, para os demais os alunos, obviamente, mostrar justamente que é essa diversidade das propostas, essa diversidade das propostas, das obras, fazem toda a riqueza desse país, né? E isso mostrou também o quanto é forte a cena artística no estado de Goiás. E isso é muito importante de ressaltar, né? Nós temos também justamente uma cena bastante jovem, né, que vem com uma energia maravilhosa, né? Além, né, dos demais, eu diria, órgãos que existem, né, no Estado, né, no nível tanto estadual quanto federal. E mais uma vez, eu queria muito agradecer pela oportunidade de ter atuado, né, no centro. Foi uma experiência fabulosa, eu acho muito formadora para mim, uma abertura assim do escopo, né, que eu acho ainda hoje muito precioso, e por isso, primeiro, né, eu queria desejar, mandar os meus parabéns pelos 10 anos, né, do centro, do papel, do compromisso de toda a equipe também, que às vezes fica escondida, mas que tem um papel assim fundamental na organização, no planejamento das atividades, que é um papel também muito que demanda muita disponibilidade, uma organização assim ótima. E eu acredito que hoje, mais do que nunca,
o Centro Cultural é realmente a vitrine, eu diria, cultural, a vitrine também educacional da UFG. Ela tem uma localização perfeita, né, perto da Praça Cívica, no centro da cidade. Então, eu acho que isso também, eu diria, né, uma posição assim fantástica. Eu espero, né, porque eu confesso que quando eu saí eu estava bem cansado, né, porque suga muita energia, mas o meu sonho é realmente, espero que um dia haja essa possibilidade, talvez uma utopia minha, mas que se constrói uma rede, né, eu diria, artística, educacional e cultural, né, tanto dentro da cidade de Goiânia, mas no estado em geral, essa rede A gente que já está junta... construindo, Samuel, a Rede Cultura Ipsgó já está com Ah, é verdade. mas É vários porque eu estou um artistas. pouco... É verdade. É verdade. Não, eu queria Mas, só dizer, Flávia, quando eu falo de rede, é que eu diria um pouco essa ideia de trabalho colaborativo. compartilhado, Isso, compartilhado. colaborativo, Isso. inclusive com as outras estruturas que, né, existem, né, em Goiânia, pensando, né, no Cinecultura, na Vila Coracoralina, o Centro, né, de Arte Contemporânea Música Animária, enfim, justamente para fortalecer a nossa presença, né, tanto no Estado, mas também a nível nacional. Então, para fechar, eu queria mais uma vez agradecer do coração, né, essa experiência, né, a possibilidade de ter atuado, ter conhecido também todos os atores, né, colaboradores, colegas, e eu desejo mais uma vez, né, um ótimo aniversário do Centro Cultural, né, UFG, um ótimo aniversário também pela UFG. Eu desejo, sobretudo, muito sucesso agora para meus colegas, né, que estão atuando, né, mesmo à distância, mas eu desejo realmente assim, muita felicidade e prazer, né, que seja um trabalho prazeroso, né, nas edições, né, futuras, né, das exposições, enfim, nesses encontros, né. Então, muito obrigado e ótimo encontro, né. Mas você vai ficar um pouquinho aqui, porque nós vamos falar ainda rapidinho do trabalho de agora, tá? Antes de eu passar a palavra da professora Maria Tereza, esclarecer para o público que a professora Carla Abreu, né, que logo depois que o professor Sena faleceu, nós ainda com ele havíamos elaborado um novo regimento, né, interno, e aí quando colocamos em prática aquela primeira geração, né, quando você assumiu a programação de artes visuais, a Carla Abreu assumiu, né, a ação educativa e intercâmbio, e o professor Alexandre Ferreira assumiu a programação de música e artes cênicas, né? Amanhã nós vamos ter uma live sobre o teatro, então hoje é só artes visuais, porque não cabe todo mundo nessa live. São 3 lives, então amanhã tem a do teatro, que vai falar sobre um pouco dos espetáculos de música e artes cênicas, e na quarta-feira nós vamos ter a presença da professora Edivar, a presença da professora Lucilene, que eu estou vendo que ela está aqui presente conosco, mandando um abraço, um parabéns para o Centro Cultural FG. Também estou vendo aqui a professora Vera Willems, uma pessoa extremamente querida, que sempre nos ajudou muito na museologia do Centro Cultural FG. Então, ela está agradecendo aqui, parabenizando, e o Lucas Miranda, que também foi nosso colaborador da Santa Cativa durante muitos anos, lembrou que é a exposição do artista Tuca Reines, é o fotógrafo, que você estava esquecendo, né? Ele nos lembrou aqui. Então, tem o Carlos, o Renato Malta, parabenizando o Centro Cultural, o Pantaleão está aqui, agradecendo a fala, a Adriana Cavalcante está aqui, parabenizando o Centro Cultural pelos 10 anos, né? E a Maria Helena, nossa querida Maria Helena, né? Que esteve com o Sena durante muitos anos e veio aqui também nos prestigiar, deixar o nosso abraço. A professora Carla, eu já avisei, ela não pode estar presente, que ela está em outra mesa, mas também mandou um forte abraço para todos, mandou um beijo de feliz aniversário, logo, né, que ela puder, ela está aqui entre nós. Dizer também para aqueles que ainda não conhecem o Centro Cultural FG, né, nós temos um acervo
importantíssimo de arte contemporânea, né, como o professor Samuel falou, um dos mais importantes do Centro-Oeste e um dos mais importantes em uma universidade pública no Brasil, né? Então, foi um desejo, né, assim, apoiado pelo professor Edivar Madureira Brasil, o professor Anselmo Pessoa, que na época era um reitor e pró-reitor de Extensão e Cultura, da reestruturação do antigo espaço cultural em um novo modelo, né, de gestão e um novo espaço, né? Então, quem conhecia o antigo galpão, o espaço que foi uma época chamada de Espaço Quasar, né, vai perceber que pouco da estrutura física restou daquele outro prédio, né? Então, Centro Cultural, desde 2006, 2007, então, a partir dessa ideia trazida pelo professor Carlos Sena e acolhida pelo professor Anselmo, professor Edivar, iniciaram as reformas, que nós vamos na live de quarta falar um pouco mais, vamos ter a presença do Fernando Simon e do Marco Antônio também, que vão falar um pouco desse processo de reforma, porque a arquitetura do espaço também diz muito sobre isso que você está falando, né, Samuel? Ajudar essa intersecção, é um espaço contemporâneo, tudo é móvel, tudo flutua, então não tem essa divisória e essas demarcações disciplinares e diárias, então existem vários diálogos e várias áreas perpassam umas às outras, né, e se confundem, né, muito próprio do contemporâneo, né, e também dizer, então, que esse acervo, então, foi uma construção, né, de todo o acervo da UFG, né? Então, nós temos aí parte do acervo, a professora Maria Tereza poderá falar, que veio, que chama, né, inclusive, o acervo da universidade, que é o acervo primeiro, depois tem um acervo que foi titulado Estudo de Artes, que é o acervo que a gente herdou, então, herdou o acervo da FAV, da Galeria da FAV, né? Então, todo esse acervo nosso é um acervo da UFG, né? Construído a várias mãos, né? Em várias épocas, tempos e espaços, né? Então, eu passo a palavra agora à professora Maria Tereza para falar um pouquinho do trabalho que ela vem desenvolvendo ao longo desses 2 anos. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professora Flávia. Boa noite a todas e todos, né, todes. Uma alegria, antes de qualquer coisa, estar aqui hoje, nesse momento histórico, né, e tão lindo, que é comemorar a comemoração dos 10 anos do Centro Cultural UFG. É uma data que não é uma data simples, é uma data que tem todo um antecedente, né? A gente fala assim, 10 anos é uma criança, né? Quando somos criança. Para uma instituição, 10 anos é uma vida. Para quem faz diariamente todo o trabalho dentro da cultura, sabe como isso é significativo. E quantas vitórias, quantas lutas, quantos sonhos, principalmente, que essa data traz em si. Então, é uma festividade, é um momento de muita alegria. Eu me sinto honrada e muito feliz de estar trabalhando no Centro Cultural UFG, nesse momento tão lindo, e poder estar colaborando humildemente, mas estar colaborando com essa formação, com esse momento tão histórico, né? Eu venho, então, após o trabalho do Samuel, e como ele mesmo falou, a construção do Centro Cultural era uma construção de muitas mãos, não só no aspecto físico, mas também na questão de todo o conceito e de todas as ações que ali são realizadas. É um espaço democrático, um espaço que foi planejado e foi pensado, foi gestado por muitas cabeças, muitas mãos. Minha história com o Centro Cultural, ela começa bem antes, ela começa assim, há muito, não vou falar tanto tempo, porque senão vocês vão assustar, né? Meus cabelinhos estão assim meio brancos, mas não é tanto tempo assim. Mas foi na época ainda do galpão, né, que eu fui convidada para ajudar o grupo que estava no antigo galpão ainda, iniciando umas atividades com artes
plásticas, com artes visuais, e pelo então Carlos Fernando Magalhães. Então, tem um pouquinho de tempo, mas não é tanto assim, né, gente? Então, isso foi um trabalho bem interessante, né, na época, inovador, como sempre, e que anos depois eu me deparo agora, nesse momento, nesse retorno, com esse convite de vir a fazer parte do grupo, né, que atua diretamente no Centro Cultural, e eu vejo, então, que nada é em vão. Então, aquela sementinha lá de muitos anos atrás, que foi gestada por várias pessoas, professor Anselmo, Carlos Fernando, depois o professor Carlos Sena, que amorosamente tomou para si essa missão, né, que realmente foi uma missão na vida dele, constituir, pensar o Centro Cultural junto com outras pessoas, mas que foi muito positivo toda essa interação. Então, eu percebo assim que hoje nós temos grandes vitórias. Como a professora Flávia falou, o acervo do Centro Cultural é um primor. Ele é raro, belo, e ele permite milhões de interações, milhões de possibilidades de ações, de pensar, de pesquisas, de reflexões e de ruptura dessas bordas em que os acervos, de certa maneira, ficam confinados. Então, eu acho que a presença dos discentes, sempre presentes no Centro Cultural, tanto os discentes da Faculdade de Artes Visuais, como também de outros cursos, como a gente tem do design gráfico, constantemente, o pessoal do design, da educação, são a revitalização, vamos dizer, o fluxo sanguíneo que faz pulsar todo esse Centro Cultural. Né? Ele é um centro cultural que não é só pensado para os discentes, mas que ele abre também para os artistas de uma forma geral, né? E a gente tem constantemente verificado isso em todas as manifestações, tanto do teatro, quanto da dança, quanto de artes visuais. Quando eu entrei, por exemplo, no Centro Cultural no ano passado, a primeira mostra, o primeiro evento que a gente tinha grande a ser realizado foi o Festival Refluxo, né, coordenado pelo professor Juliano de Moraes. Então, o que é o Festival Refluxo, além de pensar a ruptura de bordas, de conceitos, de abrangência? Então, eu acho que isso representa bem o que significa o Centro Cultural hoje na nossa sociedade. E essa abertura para jovens, para artistas, para o novo, para também os que já são consagrados dentro da história, que já têm o conhecimento e o mérito, mas que não se fecha também para jovens expoentes, como o Festival Refluxo. Em seguida, nós tivemos também algumas mostras, como a Geração 80, que foi curadoria do Agnaldo Coelho, né? Que fez uma retrospectiva, trazendo o recorte do acervo a partir do olhar do modernismo, mas da Geração 80, que faz essa ponte com a questão do contemporâneo, porque são artistas que compõem o acervo e que dialogam muito proximamente da pintura e dos artistas goianos. Então, eu acho que isso foi muito representativo nesse momento, né, de trabalhos realizados no Centro Cultural, que gerou uma visitação significativa, ações educativas maravilhosas, que depois a professora Juliana vai falar mais especificamente, e principalmente a interação que hoje a professora Flávia está colocando, né, daqueles que estão atrás dos bastidores, né? Então, assim, eu parabenizo aqui toda a equipe do Centro Cultural UFG, me incluindo também, né, nessa equipe, mas pela excelência do trabalho realizado por todos que aqui estão. Assim, a dedicação, o empenho, o amor à causa, a gente vê as pessoas trabalhando com alegria, com prazer, buscando contatos, buscando se ajudar colaborativamente, numa percepção muito interessante das novas propostas que a gente pensa
tanto para a arte, quanto para a cultura, ou como para a sociedade humana de uma forma geral. Eu acho que o Centro Cultural, ele está de parabéns pelos 10 anos, e é um momento muito importante estar aqui presente nesse momento histórico, né? E nós tivemos também esse ano, eu não poderia deixar de dizer, a gente teve um ano atípico. Nós tivemos metade do trabalho que estou realizando, inovador para mim, no caso, né? Porque tirou-nos do contato físico, espacial, de um centro cultural e de uma área que é voltada a visualidades. Então, as exposições pensadas, tivemos que cancelar, então a gente tinha 2 exposições para esse ano, que uma é curada pelo Conselho Curatorial do Centro Cultural, que a gente agradece aqui de antemão, né, porque também são peças fundamentais para todo o trabalho que é realizado. Nós temos uma curadoria que faz um trabalho belíssimo, com uma seriedade muito grande. Fica aqui o meu abraço, meu agradecimento também ao Divino Sobral, ao Luiz Mauro e ao Odinaldo, que hoje compõem, né, a curadoria do Centro Cultural UFG. Então, nós tínhamos essa abertura da mostra do professor Gleison, né, sobre ruínas e demolições, que tivemos que adiar. Em seguida, também a gente teria o Salão Anapolino, que vindo, né, fica o nosso agradecimento também ao professor Gleison, ao professor Paulo, assim como o Paulo, lá do Salão Anapolino, pela compreensão e ter feito esse adiamento, entra para 2020 e seguimos com muita força, com muita garra, né? Então, assim, fica o meu agradecimento especial a essas pessoas, principalmente a professora Flávia Cruvinel, que está aí sempre à frente, nos auxiliando, é uma pessoa que a gente chega com a proposta, ela está sempre aberta, sempre acolhendo, sempre falando, vamos fazer, e com muita força, com muita energia. E então, é, assim, realmente uma alegria estar trabalhando, e fica os meus agradecimentos e os parabéns aqui a esse momento tão festivo e tão alegre. Pessoal, é tanta coisa para falar, mas nós temos muita gente ainda. Então, para finalizar, assim, não, vocês podem ficar aqui no backstage, que depois a gente vai ficar, né, também cada um conversando um pouquinho mais com os outros, mas falar rapidamente do trabalho que vocês estão fazendo, que é inovador, né, a partir do trabalho de disponibilização, né, do nosso acervo via Tainacan, que o Léo vai falar mais um pouco, mais para frente, mas diga só assim, a ideia rapidamente desse processo que está fantástico, o trabalho com os alunos da FAB. Eu começo falando e passo para o Samuel, rapidinho, só em função da pandemia, né, de todo esse processo que a gente tem de trabalho remoto, tivemos o Cartas para uma Casa, que foi uma ação do Gleison, né, professor Gleison, e em seguida nós também pensamos a partir da digitalização das imagens do acervo, né, na plataforma Tainacan, abrir um projeto que a gente chama Espaço, Passos e Pessoas. E dentro desse projeto, convidar artistas, pessoas, para um olhar singular, um recorte sobre o acervo, as obras do acervo do Centro Cultural. Dentro dessa proposta, desse projeto maior, então, eu levei para os alunos da Faculdade de Artes Visuais, os alunos do 7º período de estágio, da disciplina de estágio, que eu ministro, e fiz a proposta se eles gostariam de trabalhar juntos, e quem eles convidariam para fazer, então, uma curadoria sobre essas obras que estão hoje disponibilizadas na plataforma Tainacan. E eles, então, convidaram 2 professores, né, o Samuel e o professor Rubens, que vai fazer em seguida, e aí o professor Samuel abraçou a causa e começou, então, esse processo maravilhoso, que eu passo a palavra para ele falar agora um pouquinho. Muito obrigado, Maria Tereza. Mais uma vez, antes de... Vou ser bem sucinto, mas eu esqueci muitas pessoas para parabenizar. Enfim, mando um grande abraço carinhoso, né, obviamente, para Lucilene, toda a equipe da PROEC, o Renato Mata, enfim, todas as pessoas, tem muitas, então não dá para abraçar todo mundo, mas enfim.
Eu queria muito agradecer também a Maria Tereza pelo convite, mais uma vez, e também os alunos, né, pela confiança e do convite. E a ideia, basicamente, era de se pensar, então, um trabalho, né, dentro de uma disciplina de estágio, né, de se pensar hoje o papel da curadoria justamente trabalhando à distância, né, na impossibilidade, né, de entrar, né, no acervo, né, para as razões, né, de respeito do protocolo de biossegurança. E nesse sentido, eu pensei, né, logo depois, né, do convite, das primeiras conversas que eu tive, né, com Maria Tereza e todos os alunos, né, não me fazia muito sentido de pensar, né, num papel, né, de um trabalho, uma proposta curatorial, no sentido clássico do termo, mas justamente no momento tão particular como o nosso, era urgente de se pensar e necessário um trabalho justamente colaborativo, né, em rede, né, em rede, juntando muitas pessoas, docentes, discentes, em torno, né, de uma ideia, né, de encontro, né, cada um localizado em casa, como a gente poderia compartilhar uma experiência de aproximação, né, de uma série e das obras que ele contém. E aí, a proposta foi essa, né, então a gente está trabalhando, né, na produção agora do catálogo, todo o trabalho de pesquisa foi feito, das notícias biográficas, agora estou finalizando a revisão dos textos, mas a ideia, né, a grande ideia desse trabalho é justamente se pensar, né, na ideia do diálogo, da aproximação intergeracional, vamos dizer assim, né, de obras que a gente já tem mais, né, de 2, 3 décadas, e esses olhares novos, né, de alunos que estão justamente trabalhando, né, finalizando um processo, né, de aprendizagem, né, na graduação, na FAV, alunos, né, de bacharelado, e a ideia é justamente de pensar, né, no olhar crítico, mas sobretudo, né, nessa questão de aproximação de obras distantes, tanto geograficamente, mas às vezes no tempo. E nesse sentido, então, a proposta se chama, né, de fora para dentro. Ela é pensada como, né, eu diria, né, uma aproximação por meio de um texto, uma seleção de obras, né, de artistas presentes no acervo, em diálogo com uma produção desses alunos, né, uma produção vigente atualmente, no processo, às vezes, de elaboração. O resultado foi muito, muito legal, assim, né, e às vezes, né, na produção de obras que podem ser tão distantes, mas quando a gente começa a pensar, né, o processo, né, artístico e criativo, todo mundo, né, a equipe descobriu, né, justamente que essa distância é muito, muito pequena às vezes, né, e essas obras, esses trabalhos, né, abrem, né, um campo de discussão e de diálogo muito profícuo. Então, eu não sei se o Fernando pode apresentar as duas capas que eu encaminhei, a capa de frente e a capa de verso, né, do projeto editorial, né, do catálogo, mas basicamente isso que é interessante, né, o trabalho editorial, né, reuniu, né, toda a equipe trabalhando justamente nessa proposta. Eu só mostro as capas porque eu quero deixar o catálogo acabado pela surpresa, né, então é só para dar um pouco, criar o apetite, né, do conteúdo. Então aqui a gente vê, né, a capa azul, que na verdade é a capa verso. A ideia é justamente, né, um trabalho muito bonito, né, com a colaboração, inclusive, né, de um aluno egresso, né, o Sérgio, que ajudou muita gente, né, a pensar um pouco. Essa é a capa de frente. Como vocês podem ver, ela é constituída, né, de uma grade, né, incisa com pontos pretos e uma multidão, né, de pontinhos amarelos e o ponto vermelho, que é a localização né, do Centro Cultural, o FG. E esses pontos amarelos remetem, né, à nossa localização de mim, Maria Tereza e de todos os alunos. Então, a ideia, né, é pensar numa cartografia, numa proposta que consiste a imaginar justamente os traços que poderiam nos unir uns aos outros, né? Pensando, né, no sistema de localização, né, no Google Maps, né? E assim, né, pensar também uma ideia de cosmogonia, né?
que é um dos temas, eu diria, hoje, bastante importante, né, na contemporaneidade. Então, o catálogo está em fase, né, de produção, né, editorial e também, sobretudo, editorial, juntando, né, contando com a colaboração de todos os alunos, né, da disciplina estágio 1. O título, mais uma vez, né, se chama, né, De Fora para Dentro, né, então, e não justamente, na verdade é um título duplo, né, poderia ser de fora para dentro e de dentro para fora, né, pensando um pouco dessa ideia, né, do deslocamento, mesmo virtual, né, que é um diálogo justamente entre obras, né, do acervo e obras de jovens artistas da FAV-UFG, né, a gente não fala mais de alunos, mas de artistas que se posicionam como tal. Então, mais uma vez, eu fico muito feliz, né, dessa colaboração, um imenso abraço, para a Maria Tereza, para a confiança também, né, do Centro Cultural, para você também, Flávia, toda a equipe da PROEC, pelo apoio, né, e eu tenho certeza, né, que o resultado final vai ser realmente muito, muito bacana, e espero, então, encontrar vocês, né, em breve, quando essa... Com certeza. Nesse lançamento, né, o de hoje foi uma participação pública, né? E a gente vai voltar a fazer um lançamento. Mas gostaria de agradecer imensamente, professora Maria Tereza, professor Samuel, né, pela presença, pelo trabalho, por toda a dedicação ao UFG, ao Centro Cultural UFG. A gente sabe que sermos hoje professores e artistas, né, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa cada vez mais desafiante, mas a gente decidiu, né, por esse caminho com muito amor e com muita dedicação. Então, agradecer a todos. E na esteira da arte e educação, eu vou chamar a professora Juliana, né, que é outra professora que está trabalhando conosco, né, desde 2018 também. Seja bem-vinda, Juliana. Faz um trabalho maravilhoso na ação educativa, né, e na coordenação de intercâmbio. A palavra está com você, professora Juliana. Então, boa noite, né? Eu, como todos, né, e que falaram aqui, eu me sinto muito orgulhosa de estar nesse projeto e de estar nesse núcleo de intercâmbio e ação educativa, não é? Entrei com esse desafio, não é? Quando fui chamada pela Flávia. Eu entrei em 2018, no segundo semestre. Antes de mim estava a professora Carla Abreu, não é? E eu tentei, na minha entrada, de certo modo, desenvolver, não é? Desenvolver as atividades, a proposta e também aprimorar, não é? Em termos de núcleo de intercâmbio e ação educativa, não é? Do que já existia e que eu estava muito desafiada, né, e orgulhosa desse lugar, não é? Tentando contribuir, inclusive, ampliar, não é? As ações. Então, logo que eu entrei, o núcleo, eu senti a necessidade de uma maior estruturação e articulação, não é? Como já foi falado aí, articulação com os outros núcleos, não é? No sentido da gente consolidar mais essa comunicação, esse trabalho de colaboração, não é? E aí, então, inicialmente a gente elaborou, não é, uma proposta de ação e a quem nós queríamos atingir, não é, no caso, chegar, não é? Que tipo de comunidade, não é? Então, o núcleo de ação educativa traçou aí um plano, né, estratégico, uma política que atendia, no caso, né, se comunicava, não é, em diálogos tanto com universidades, não é, como com escolas públicas, né, municipais e estaduais, como público espontâneo, não é, que chegava até nós,
tanto com propostas de ação educativa, como também para visitação das próprias exposições. E também a gente teve uma preocupação aí nessa linha de ação com a equipe técnica, né, com a comunidade interna do Centro Cultural e propriamente da UFG. Não é? Então, traçado mais ou menos, né, esse delineamento, né, do processo e do projeto, não é, de ação educativa, a gente começou a efetivar, e eu já entrei, no caso, quando eu entrei em 2018, no segundo semestre, já existia uma exposição já em andamento, então eu já tive que me inserir, não é, a todo vapor, e propor dentro da exposição, que era a exposição do Rodrigo Flávio, não é? Pequenas coleções de citações, não é? Então, esse projeto, né, de exposição tinha financiamento, então também tem essa peculiaridade, alguns projetos já aparecem com financiamento também para ação educativa, o que é muito bom, não é? Porque a grande maioria não tem, não é? A gente tem que elaborar ação educativa a partir dos nossos próprios recursos, né? E sermos bastante criativos. E aí, então, eu já entrei nesse projeto, já elaborando, pensando, não é? Como que seria a ação educativa para esse projeto. É importante aqui, né, dizer que a gente, no caso do núcleo, a gente traçou alguns caminhos, né, para que a gente pudesse elaborar uma ação educativa que tivesse um fundamento, objetivos. Então, a gente traçou alguns movimentos que poderiam conhecer mais, a gente conhecer melhor esse trabalho desde o início, né, qualquer trabalho que fosse apresentado, desde o início até o processo de exposição, não é? Então, tinha primeiro o processo de pesquisa sobre o artista, sobre os trabalhos desse artista, onde eles tinham sido apresentados, não é? Os trabalhos, visita ao ateliê, não é? Conversa com o curador e conversa com o artista. Tudo isso para embasar, no caso, uma ação educativa que fosse compartilhada também com todos os envolvidos, não é? E também nesse processo de diálogo com o núcleo que quando eu entrei era o Samuel, não é? Com o núcleo de artes visuais, no sentido de acompanhar a montagem, não é? A confecção do catálogo, o texto, não é? Então, todo esse processo, a ação educativa se envolveu com o objetivo, não é, de fornecer elementos, né, para a gente pensar as ações, não é? Então, quando eu entrei, eu desenvolvi, continuei desenvolvendo essa ação, não é? No planejamento, juntamente com outra funcionária, no caso, mediadora cultural, né, do Centro Cultural, que estava ligada, vinculada a esse núcleo, e isso sempre em conversas, em diálogos, tanto com a direção, quanto com os artistas e tudo mais. Depois, nós tivemos também a exposição Geração 80, não é? Onde a gente, nós da Ação Educativas também elaboramos um plano, né, da ação educativa, seguindo todas essas propostas, né, todos esses caminhos, todos esses caminhos, todos esses passos, inclusive abrimos um espaço de exposição de todo o material produzido da ação educativa, da exposição Geração 80, não é? Agora, nós estamos com uma ação artística, no âmbito da plataforma Tainacan, que foi elaborada e pensada também pelo núcleo de artes visuais, não é? A verdade, foi pensada juntamente com os artistas, esse núcleo pensou juntamente com os artistas, e a gente ali também nesse diálogo de acompanhar. E
dessa ação artística que está no Tainacan, que eu convido todas e todos para entrar, para fuçar, né, para conhecer, que é bastante interessante, não é? Interativa, se chama Cartas para uma Casa. Nós bolamos, a partir dessa ação artística, Cartas para uma Casa. Foi uma aprendizagem muito grande, porque nós tivemos que reaprender como fazer, né, como que o conteúdo, né, pode ser trabalhado com uma forma diferente, que é esse meio digital, não é? E como que isso não pudesse minimizar toda a ação educativa, não é? Fazer uma nova leitura, não é? Um novo diálogo com essas plataformas. No caso aí é a Tainacan, onde eles estão com os artistas estão com essa ação artística. E nós elaboramos, né, a ação educativa chamada Cartas de uma Escola para uma Casa. Cartas de uma Escola para uma Casa, onde a gente enviou um comunicado uma carta, né? Uma carta para as escolas, onde os professores e estudantes poderiam relatar, poderiam narrar a sua experiência com a casa, seja em fotografia, seja em vídeo, seja em áudio, não é? Isso já existe lá, os próprios artistas já fazem essa proposta, nós apenas intensificamos, demos visibilidade e desenvolvemos quando a gente propôs que essa cartas de uma escola para uma casa, no sentido de tomar a proposta, né, de desenvolver a proposta dos próprios artistas. Então, assim, é um desafio a cada dia, principalmente agora por essas novas plataformas, não é? Nós pensamos nessa formação também da nossa comunidade interna, tanto que foram realizados cursos, não é? Também pensando na formação, né? Curso de fotografia e outros, pensando na própria capacitação, desenvolvimento. Nós também pensamos e realizamos trabalho conjunto nesse momento que estava em formação, né? O nosso núcleo de acessibilidade, que agora está em pleno vapor com o Tiago, mas nesse momento ainda estava em formação, então nós tivemos também na exposição Geração 80, ações educativas para portadores, né, de síndrome de Down, né? Então, e a gente dialoga com vários tipos de inclusão, né, e de formação, não só da comunidade interna, como também da escola, como também da universidade, como também dos próprios profissionais, não é, que chegam com demanda, querendo um curso de voz, um curso de... E uma grande vitória, não é? Só para terminar, não sei se meu tempo aí já terminou, mas só uma grande vitória que eu considero nesse diálogo todo do Centro Cultural, né, a inclusão no edital, né, nos editais, do ponto de ação educativa. Não é só um ponto que a gente inclui, né, mas é uma possibilidade do artista pensar, além do espetáculo, ou além da ação, né, artística, ele também pense em formas, né, que ele possa propor oficinas, cursos, palestras, a respeito da atividade apresentada no Centro Cultural. Então, considero isso uma vitória grande, porque vai ampliando a capacidade dos artistas também se perceberem com esse diálogo, né, de ações, né, educativas, que podem ser pequenas, podem ser oficinas, pode ser uma roda de conversa, mas foi que a gente fez em parceria com o núcleo de teatro, não é? E foi muito bom, foi muito elogiado também, porque essas expressões, elas são significativas, não é? Então, é isso. Eu fico muito
orgulhosa. Olha, só para terminar, em 2018, a gente fez ações educativas, conseguimos atingir 669 pessoas só no segundo semestre. Em 2019, foram 1.067 pessoas, envolvendo crianças, adultos, público externo, interno. Então, não é só quantidade, mas a gente busca também, né, ampliar e dar visibilidade ao Centro Cultural, que é um espaço, não é, extremamente diferenciado, não é, com suas propostas, com a sua qualidade e com a sua capacidade de formação. Não é? E no centro da cidade, como falou o Samuel, perto da Praça Universitária, onde a gente pode dialogar com todas as pessoas, né? Então, eu parabenizo todo esse trabalho, né? Eu acho que tem a mão, né? O corpo, a mente, a força da Flávia, não é? Que eu acho que nunca cansa, não é? E a gente, né? E a gente também, não é? Logicamente, contando aí, como todos já falaram, com essa equipe maravilhosa, e eu sinto, foi um desafio, está sendo um desafio, e para mim foi muito bom, né, porque eu pude articular toda a pesquisa que eu faço em termos de conhecimento numa praxis, não é? Numa praxis em que a arte e a cultura podem ser formativas, são formas de conhecimento, né? E como conhecer, não é? E como potencializar também novas formas de narrativas e de sensibilidade. Então, eu agradeço bastante e estou nesse grupo com muita alegria e orgulho, né? Obrigada. Eu que agradeço. Fica aí mais um pouquinho, Juliana. Dizer que, então, é isso. Centro Cultural, né? O Lucas Miranda está aí, nosso querido, que trabalhou, né? Já falei conosco há muito tempo. A Veridiana chegou aí, que trabalhou também muitos anos na museologia, né? O Renato Malta, já falei, que está por aqui, o Marcos Pantaleão, enfim. Vou convidar, então, agora para vir o Leonardo Eloy, já vem com Letícia e com o Tiago, né? E depois vai voltar todo mundo, né? Vamos ficar, pode chamar a Letícia também, que é bom que fica de 4, agora fica 4 pessoas assim, né? Então, dizer, como a Juliana disse, Samuel, Maria Tereza, o Centro Cultural ele tem uma peculiaridade muito grande, né? Eu sou suspeita para falar, mas desde a concepção, né? Eu penso que quando a gente abriu o espaço, né? Variadas conversas com o professor Carlos Sena, com o professor Anselmo, né? Com o professor Edivar, essa questão da própria arquitetura, né? Que é uma coisa que vocês vão ver na live de quarta, o tanto que foi querida e o tanto que foi, vamos dizer assim, lutada, né? Ter um espaço público onde um projeto ele vem, né, de um artista e de um arquiteto de fora da universidade, é algo que foi uma construção, né? Mas entendendo que uma pessoa especialista nesse tipo de construção, inclusive nossa Centro Cultural, né, já ganhou 2 prêmios de reestruturação do espaço físico, mas por que eu quero dizer isso? É porque tudo, isso que a gente fala, exatamente quem conhece sabe que a gente separa em áreas para a gente, vamos dizer assim, trabalhar de uma forma mais tranquila, mas tudo perpassa, né? Vão perpassando o núcleo da ação educativa, perpassa todos os núcleos, assim como as artes visuais dialoga, né, com a programação de música e artes cênicas, né, que a gente fala que é a parte do teatro, né? Quem conhece sabe que a gente separa também um pouco o espaço físico, mas mistura. E esse grupo aqui, esse trio, né, eu julgo que é o trio que auxilia a todos, né? Que é o grupo que trabalha a questão da comunicação, do design e da acessibilidade, né? Então, Tiago Santana é o nosso primeiro técnico da reformulação, né? Porque a gente teve um momento em que, quando foi recriado o Centro Cultural FG, nós tínhamos a Maria Helena está aqui, a Maria Helena e Guiomar, e tínhamos vários bolsistas, colaboradores, né?
Ainda temos vários que a gente precisa ter, né, porque é muito trabalho, mas aos poucos a gente foi trazendo técnicos especialistas, né? Então, o Tiago é o primeiro técnico especialista, que é cenotécnico, ele é ator, diretor, mas é cenotécnico o cargo dele. Depois entrou o João, né, que amanhã estará na live, que é do audiovisual, né? Já tínhamos o Rodrigo Assis, que é da iluminação, né, meado com a EMAC. Depois chegou, então, o Leonardo Eloy, né, como outra pessoa do audiovisual, mas que também tem uma formação de design gráfico, então, que foi, então, uma pessoa que a gente apresentou o Tainacan, né, que era um programa que foi elaborado no UFG pelo professor Dalton Martins, né, e toda a equipe do Media Lab e da FIC, né. Então, a partir desse processo, por ser um programa, né, que ele tem essa possibilidade de acessibilizar os acervos, me encantou profundamente, né? Então, iniciamos então esse trabalho de digitalização das obras. Daqui a pouquinho volta a Juliana, volta Samuel, volta Maria Tereza para a gente fechar. Mas queria que o Léo e depois Letícia e depois Tiago falassem um pouquinho, primeiro, do Tainacan, dos recursos, né? E como foi feito esse processo do acervo. Vamos focar hoje no acervo, porque tem outros projetos, né? Mas vamos focar hoje nessa questão da disponibilização do acervo. E depois mais a gente fala com o Tiago a questão da acessibilidade nesse momento, né, Tiago, de pandemia, em que realmente a gente viu a necessidade de intensificar, né, a acessibilidade, e aí ele vai falar de vários projetos, não só, né, no Tainacan, mas também tem outros projetos em que ele coordena junto ao Centro Cultural FG. Então, Leonardo, seja bem-vindo, Letícia, Tiago. Obrigado, Flávia. Um prazer estar aqui falando com vocês. Acho que a participação e a força que o projeto Tainacan teve nessa relação com o acervo teve um timing, teve uma aplicação perfeita, no sentido de que, nesses últimos anos, percebeu-se a necessidade enorme de prover acesso à cultura. E esse é um papel que o Centro Cultural faz de uma maneira muito, muito bem feita. E a digitalização do acervo, transformar ou criar um catálogo que pudesse ser acessado por qualquer pessoa, independente de estar no espaço do Centro Cultural, é de uma riqueza e de uma valorização para a memória gigantesca. E o resultado é isso que a gente está vendo, né? A gente já caminha para vários projetos envolvendo esse espaço criado dentro do Centro Cultural, né? Esse espaço virtual, onde, a partir desses projetos, o caminho que a gente tem tomado é o de amadurecer o que é esse espaço, né? Porque ele deixa de ser apenas um catálogo de obras, ele se torna um espaço de interação. Então, a partir do momento, por exemplo, em que a gente tem uma ação como Carta Sobre Casa, onde existe uma interação entre o público e o artista, então ele transforma esse espaço que o Tainacan disponibiliza e provê. E isso é muito importante para a gente, né? Não só enquanto equipamento cultural, mas acredito que enquanto símbolo mesmo de vontade, de resistência, de manutenção de um elemento tão caro para a sociedade e que temos visto poucas ações, talvez, voltadas para isso. Então, o Tainacan,
ele hoje cumpre um papel fundamental no Centro Cultural. Ele começa como um grande catálogo, temos mais de 250, 300 obras catalogadas, e hoje ele se torna um enorme espaço de interação, um enorme espaço onde a gente pode crescer cada vez mais e entender melhor de que forma a gente pode melhorar essa comunicação com quem o visita e até mesmo alcançar elementos que às vezes a gente não tem uma necessidade premente, ou pelo menos não pensávamos ter, né? E o Thiago ele vai comentar, por exemplo, de uma ação que está sendo muito bacana, que a gente começou a realizar, de acessibilidade. E é isso, é pensar o acesso, pensar essa disposição desse material. Acho que é isso. Então, e dizer também, né, antes da gente já passar a bola do acesso, depois a Letícia também vai falar um pouquinho, dizer que o Hélio, nosso querido Hélio, está por aí no chat, ele não pôde estar presente por questões de conexão, né? Esse programa StreamYard é um programa muito pesado, nem toda conexão consegue segurar, tá? Mas a gente manda um beijo para o Hélio, também é uma pessoa que está conosco aí desde muitos anos, nem sei, eu acho que nesses 10 anos, acho que ele deve estar 8 anos conosco aí, né? Então, ele é uma pessoa fundamental para o Centro Cultural FG. Também lembro aí Rebeca, lembro do Elô Savoy, do Paul, de várias pessoas que a gente vai lembrando aqui aos poucos, mas, assim, dizer que o Centro Cultural é uma construção coletiva né, realizada em variadas mãos, desses 10 anos, mas também lembrando, né, aqueles que tiveram antes da gente. Então, a gente fala que ele está comemorando os 10 anos do Centro Cultural, enquanto espaço reconfigurado, enquanto tendo acervo, sendo um espaço, um centro cultural, né, nesse formato onde o teatro, a galeria, a ação educativa, a sala de dança foram pensadas nesse novo formato, mas a gente também, né, se a gente for olhar para o passado, a gente tem aí figuras como Carlos Fernando, né, como a própria Quasar e tantos outros que fizeram a história desse espaço, tá? Então, dizer para o Tiago, primeiro, então, antes de voltar, que eu vou voltar, Letícia, também no Tainacan, enquanto site aglutinador, né, e também do seu trabalho como designer, que é fantástico. Então, Tiago, falar um pouquinho da acessibilidade, né? Você, além do blog, né, e do nosso site do Centro Cultural, do blog que você está trabalhando junto com a Juliana, né? Também na tentativa de acessibilizar. Nós temos hoje as lives para cego ver, né? Hashtag para cego ver. Também tivemos uma ação. Eu sempre esqueço da pipa, da pipoca e paisagem, eu sempre acho que é pipa, é pipoca e paisagem, né? Com a Regional Goiás, de cinema, e antes disso também você já trazia o seu trabalho, né? De inclusão para a sala de dança e para alguns projetos, então fala um pouquinho aí do seu trabalho na acessibilidade, mas também fala como cenotécnico, né? Também que você tem uma atuação bacana como cenotécnico. Boa noite a todos, todas, Flávia, Léo, Letícia. Então, eu entrei no Centro Cultural em 2015, né? Então, eu estou fazendo 5 anos também de Centro Cultural. E entrei como cenotécnico, eu vinha de uma experiência mais na área de docência, né, dos cursos de cenografia, cenotecnia, mas eu trago também um pouco de experiência no campo da inclusão e da acessibilidade para o Centro Cultural. Então, lá em 2019, eu passo a colaborar também administrativamente, né, tentando fazer o que o Renato Malta faz tão bem na PROEC hoje, né, antes fazia no Centro Cultural. Em 2020 a gente já começa a articular um pouco mais, com um pouco mais de afinco até, a questão da acessibilidade no Centro Cultural, né, porque a gente já tinha alguns grupos que frequentavam, já vinha demanda de espectadores
para todas as programações que a gente tinha no Centro Cultural, não só no teatro, mas na galeria também. Então, vendo isso tudo, e já outros desejos de pensar acessibilidade, para além da questão da questão da baixa renda, né, da descentralização, mas pensar na pessoa com deficiência também, as formas de acesso aos bens culturais. Então, ali a gente vale muito a pena lembrar que os grupos que frequentam o Centro Cultural nos ajudam a pensar o Centro Cultural hoje. Então, a gente pode destacar aí o grupo Diversos, que é um grupo de dança da professora Marlene, da Faculdade de Dança, o Viva a Diferença, que é um grupo coordenado pela professora Mônica Serpa, que é um grupo voluntário, ela é voluntária nesse grupo, né? O INAI, que é uma instituição que eu também faço parte, que essas pessoas com deficiência que frequentam o Centro Cultural hoje nos ajudam a pensar o Centro Cultural, fazem consultorias para nos ajudar a pensar as melhores formas de acessibilizar, né? Então, assim, não dá para citar o nome de todos, mas vale citar o nome dos grupos que eles representam. E a partir dessa relação, a gente vem pensando uma elaboração de uma política de acessibilidade para o Centro Cultural, uma vez que ela precisa da participação dos protagonistas da causa, né? E aí, já vinha estabelecendo algumas relações com as coordenações, que foram muito mais intensificadas a partir de quando a gente começou a agir mas de forma acessível nesse viés, que a gente pode elencar algumas ações como essas que a Flávia colocou. Na ação educativa, como a professora Juliana já colocou, né, nós tínhamos já a participação de pessoas com deficiência nas exposições, nas ações educativas, e isso também já foi nos instigando muito a questão de, por exemplo, não ter acessibilidade para uma pessoa com deficiência visual, e ela nos falasse, eu não vejo nada nesse espaço. Então, a gente começar a pensar, mas tem tanta coisa legal para ela ver aqui, então a gente tem que pensar em estratégias para que isso aconteça, né, que mais pessoas possam acessar aos bens culturais que nós temos ali, e aí vem de encontro com a necessidade de acessibilizar todo o nosso acervo, que, como já foi falado, é importantíssimo, né, de uma riqueza imensa. Então, nós começamos já a pensar como trabalhar a acessibilidade para esse acervo, e em seguida já veio essa intensa atuação no Tainacan também, e já ambientou também possibilidades de acessibilizar o acervo já no Tainacan, de forma que poderia ser bem interativo e acessível. Fizemos as ações, como a professora Juliana falou, né, Cartas para uma Casa, que é uma ação artística do Gleison e do Paulo Henrique, que nós insistimos na necessidade de fazer uma interação com as instituições de ensino, incluindo Libras e audiodescrição, para que esses materiais, essa carta de uma casa para uma escola, pudesse já chegar nas escolas e nos professores acessível. Pensando nessas ações com os estudantes da FAV, a gente está prevendo também capacitação para os estudantes, para ampliar essa rede de audiodescritores dentro da própria universidade, né, para sair do Centro Cultural e o Centro Cultural colaborar com toda a comunidade acadêmica. E as ações foram ganhando outras dimensões, que nós passamos também a atender a Regional Goiás, né, em uma parceria com a PROEC, com o projeto Pipoca e Paisagem, né, Paisagem, Pipoca e Paisagem, que vem a dialogar com uma frente que o Centro Cultural não tem dado conta com tanta intensidade, que é o cinema. Então, nós abraçamos, através da acessibilidade, o cinema, e conseguimos aí nessa parceria poder nos aproximarmos de repositórios de cinema e de repositórios de cinemas acessíveis do país todo, da Europa, da América do Sul, ampliando as nossas redes aí de inclusão, acessibilidade, arte e cultura. Minha participação tem sido essa, e a gente tem trabalhado bastante para que cada dia mais a gente possa ampliar e melhorar cada vez mais também as relações entre as áreas, e as ideias e projetos que surgem diariamente, porque é um povo muito criativo. Criativo e dinâmico, né, Thiago? A gente não para mesmo, não, e é um dando força para o outro. Quando um cansa, o outro puxa o outro e a gente segue em frente, né? O Zé César está aqui nos parabenizando. Obrigada pela presença, Zé César. Parabéns aos batalhadores pela cultura. Obrigada, Zé César, a todos nós. E em nome do Zé César, também quero agradecer também a todos os professores que fazem e compõem também a comissão do acervo. O Centro Cultural, ele
ele tem como estrutura, depois da reestruturação, né, onde a gente criou essas 3 coordenações principais, nós temos um conselho consultivo formado por professores da EMAC, de teatro e música, da dança, da FAV, né, e pessoas ligadas ao patrimônio, à sociedade civil, né? Então, temos várias pessoas que compõem o conselho consultivo e também temos uma comissão do acervo, né, que são pessoas que estão na comissão para pensar no acervo. Então, atualmente, nós temos a professora Selma Parreira, a professora Cissa, o professor Agnaldo, a professora Patrícia, a professora Vera Willems, a professora Maria Tereza, depois Maria Tereza, eu esqueci de alguém, me fala. Então, que estamos pensando aí o acervo da UFG. Veridiana está aqui, parabenizando o trabalho desenvolvido, e ela é muito grata pelas oportunidades que o Centro Cultural lhe proporcionou. Nós que agradecemos, Veridiana, seu trabalho exemplar na museologia, né? E sempre a casa está aberta, venha nos visitar quando acabar nessa pandemia, venha nos visitar, né? E nos ajudar a pensar também esse setor. Bom, Letícia, que é a nossa mais novinha, nossa mascote, viu, Letícia? Mascote do grupo. Letícia, ela entrou esse ano, né, no meados do ano, e, assim, eu acho que aqui nós 3 selecionamos, quem está aqui na tela que selecionou Letícia, né, numa grande seleção com gente boa, nossa, tinha muita gente boa, e a gente falou, não, vamos apostar nessa menina que ela tem cara de quem vai fazer um bom trabalho, e graças a Deus a gente não errou, viu, Letícia? Porque se tivesse errado, né, então Letícia é uma pessoa que ela tem essa carinha bem caladinha, mas ela é um furacão no trabalho, você pede para ela, passou algumas horas, ela já te manda um bando de coisa, tudo pronto, no mais tardar no outro dia ela já manda tudo, então é uma pessoa que tem um fôlego também, uma criatividade e artes belíssimas, né? Fez a arte da Caravana Cultural, fez a arte do Forcult e fez a arte agora do Enessim. Então fala aí um pouquinho, Letícia, o que você está achando? E uma curiosidade, nós não nos conhecemos pessoalmente em carne e osso, né? Então, nós estamos trabalhando a todo vapor, mas a gente ainda não teve oportunidade de se abraçar e comemorar junto, né, os trabalhos. Então, seja bem-vinda, Letícia. Oi, boa noite, obrigada, gente. Como a Flávia falou, eu sou a última do Centro Cultural e, na verdade, eu nem sou formada ainda em design gráfico. Então, eu sou estudante da UFG e eu trabalho na UFG ao mesmo tempo. No caso, eu trabalho mais com os portais que foram feitos para a CCUFG, que foi de rede de cultura, e agora está sendo trabalhado um da América Latina, né? O que eu gostaria de falar sobre isso, na verdade, é porque tem toda a questão do ensino ser público, o conhecimento ser público e aberto. O WordPress, que é a plataforma que a gente trabalha, ela é pública, ela é aberta, qualquer pessoa pode acessar e criar o próprio site lá. E o Tainacan também é um programa que ele é aberto, qualquer pessoa pode colocar no seu próprio site. Então, tudo que a gente está fazendo no CCUFG não é só a questão de fazer algo para a gente, mas algo que qualquer outra pessoa também pode fazer, também pode acessar, basta querer e ter um mínimo de acesso. Então, basicamente, nosso trabalho está sendo isso, no design também, de fazer algo que seja acessível para as pessoas, e assim, no futuro, a gente pode caminhar também junto com a acessibilidade que o Thiago está trazendo. Então, são caminhos paralelos, mas que a gente vai seguir e se encontrar em algum momento, mas tudo pensando na questão do conhecimento ser livre e acessível a todos. Então, vocês já viram que orgulho que ela dá para nós, né? Ela é uma estudante, mas já entendeu tudo, né, que o Centro Cultural está fazendo. Então, também a gente tem essa característica, a gente queria também amanhã, a gente vai prometer os meninos, né, o Tiago, o Pantaleão, trabalhar numa lista, nós vamos ler amanhã a lista de todo mundo que já trabalhou no Centro Cultural, e vai demorar pelo menos uns 5 minutos de tanta gente que já trabalhou, né? Mas nós vamos ler, e assim, então, dizer que a Letícia, a gente fica feliz porque a gente já teve várias pessoas também que
que entraram no Centro Cultural UFG, como a Letícia. Uma das pessoas é o Pantaleão, que eu sempre coloco, né, como exemplo, que é uma pessoa que começou estudante e passou por vários trabalhos dentro do Centro Cultural, da PROEC, da UFG, e a gente percebe que é um espaço, né, de formação para todos nós, como todos já falaram, né, e é uma alegria, então, receber a Letícia aqui, e em nome dela eu cumprimento todos os estudantes que já passaram pelo Centro Cultural, né, seja como estagiários, seja como colaboradores, né, ou seja como público formador. Então, meu abraço e minha gratidão, né, por tê-los aqui conosco. Então, vamos subindo, né, porque a live aqui poderia ficar muito tempo, mas vamos chamar de novo Maria Tereza, Samuel, Juliana, né, para a gente conversar um pouquinho, né, dar um tchau, na verdade, fazer as considerações finais, mas a gente percebe, né, rapidamente que não dá para falar tanto que só essa geração, que na verdade nós trouxemos, né, uma geração mais atualizada com o Samuel, né, mas eu acho que é isso que a gente vem falando, cada um, né, traz a sua contribuição para o espaço, e é um espaço que também eu brinco que nós das artes, e nós que somos professores de todas as áreas, é um espaço nosso, né, de pesquisa, de fomentar uma série de projetos. Então a gente também está aberto, né, para receber os projetos, né, tanto dos professores da UFG, quanto também do público externo. Então a gente trabalha com curadoria, com seleção de programação, mas variados projetos, a gente também está aberto a acolher, né? Então a gente tem acolhido quase todos os projetos que chegam até nós, né? E dizer, então, é isso, que a gente fica muito contente. Eu, em nome da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, agradeço, né, o trabalho de cada um de vocês, né, que é um trabalho valoroso, não só para a nossa UFG, né, que já é uma né, ela é uma sessentona, mas também para a cidade de Goiânia, para o estado de Goiás, para o Brasil. Então, eu vejo aqui no nosso chat, quem já acostumou, né, com esse chatzinho aqui, sempre pessoas do Brasil inteiro mandando a saudação. Então, a gente percebe também que o nosso trabalho tem chegado, né, tem ultrapassado as nossas fronteiras estaduais, né, e passado vamos dizer assim, sendo compartilhado com mais pessoas, né? Então, eu abro a palavra aí, pode começar de trás para frente para trás, se quiser começar com a Maria Tereza, para um minutinho, vamos ver se vocês conseguem, um minutinho de palavra final. Só agradecer, né? Só gratidão, dizer que realmente meu coração bate muito forte pelo Centro Cultural, é uma alegria estar aqui, e parabenizar por esse momento, que eu acho que a vitória é de todos, né? O agradecimento também é extensivo, não só aos funcionários, às equipes do Centro Cultural, mas também à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, ao nosso reitor, porque a gente sabe que esse trabalho é sempre amplo, né? Ao pessoal também do CEINFRA, do CEGEF, de todas as unidades da UFG que colaboram imensamente com o Centro Cultural. Obrigada aos alunos e obrigada à professora Flávia e aos nossos colegas. Muita gratidão por estar aqui. Parabéns mais uma vez a essa grande vitória. Então vamos seguir assim, Samuel, depois Juliana, depois a gente vai para cima. Do meu jeito está assim, não sei se vocês estão vendo assim. Também todos os meus parabéns pela equipe do Centro Cultural do UFG, pelos 10 anos do centro. Eu esqueci de citar Juliana, foi muito bom te ver, Juliana, hoje, uma ótima continuação no seu trabalho, né, de ação educativa, junto, né, em parceria com a galeria, com o teatro e a dança. Eu desejo, então, várias décadas de atuação pelo Centro Cultural UFG,
Um abraço também para o Hélio, né, que não podia estar presente, enfim, para todo mundo. Seja muito bem-vinda, Letícia, também. Boa atuação, enfim, se diverte. Eu acho que o trabalho tem de integrar a diversão também, eu acho. Então, um grande abraço para vocês todos, uma ótima continuação, muita inspiração, e a gente se encontra presencialmente, né, em breve. Então, um forte abraço carinhoso e se cuidam também, né? Não esquecer a máscara. Tchau, tchau, gente. Então, eu também quero dar meu boa noite, né? E também agradecer por ter tido esse desafio, essa oportunidade, também contribuir com essa equipe, não é? E aprender muito, não é? A todo dia. Então, eu acho que venha mais centro cultural, que comemore mais anos, e cada vez mais a gente possa realizar esse trabalho de inclusão, esse trabalho de formação sério, e também de acessibilidade, não é? Que realmente é um trabalho que fica, não é? E que a gente também pode fazer a diferença em sensibilidades, nas experiências e nas memórias, não é? Dos afetos. Então, agradeço muito, e parabéns ao Centro Cultural, e orgulho de estar nessa história, fazendo essa história, mesmo que pouquinho, mas contribuindo também para essa história. Obrigada. Acho que é a minha vez. Bom, o Centro Cultural ele tem sido um espaço de respeito e de liberdade mútua. Então, essa relação, ou vamos focar na palavra, o relacionamento que foi possível ser criado, ele é fantástico. E que isso não se perca, jamais. Porque é o que enriquece, é o que fortalece, é o que permite com que todos tenham um norte e, ao mesmo tempo, consigam produzir coisas tão bacanas que aparentemente seriam tão distantes. E não são conectadas. É isso. Então, agora sou eu. Então, é só gratidão mesmo, né? Agradecer as oportunidades que a UFG, o Centro Cultural, tem me proporcionado enquanto trabalhador, pesquisador, um artista. Eu aprendi muita coisa no Centro Cultural nesses 5 anos. Pude entrar no mundo das artes visuais, que é um mundo que também me encanta, mas não era tão presente na minha vida, e hoje já toda vez que abre a portinha do acervo, eu já quero estar lá vendo alguma coisa. Então, assim, eu aprendi muito no Centro Cultural, em todas as áreas, de linguagens e pessoas que passaram, e concordo com o Léo, que é um espaço muito acolhedor para todos, inclusive para quem trabalha. Acho que é por isso que a qualidade do trabalho é tão boa, porque a gente faz com muito prazer. Querida Letícia. Como já falaram, não conheço ninguém aqui pessoalmente ainda, então para mim é bem mais estranho assim falar de como é no CCUFG, porque é como se eu vivesse uma versão virtual do CCUFG o tempo inteiro, então para mim todo mundo é meio que holograma, mas eu fico muito feliz de fazer parte da equipe, e eu acho que isso está contribuindo bastante para mim, especialmente já que eu não formei ainda, de ter essa experiência de como é trabalhar, e trabalhar num lugar assim, trabalhar com a cultura. Enfim, eu só quero agradecer isso. Olha, Letícia, essa figura do holograma foi interessante, mas olha, a gente é bem melhor pessoalmente, viu? E o espaço também é muito bonito, você vai amar. É um espaço maravilhoso, dá para perceber pelas obras, pelas fotos que você já deve ter visto, né? Então, gente, agradecer mais uma vez, né, a presença de vocês, né, dizer que é uma honra participar, ter uma equipe tão maravilhosa, tão aguerrida, tão guerreira e tão em luta, né, pela cultura, pela educação. Então, acho que é esse espírito, né, que todos nós temos, né, que está bem no DNA do Centro Cultural, né, que é essa defesa da arte, a defesa da cultura, a defesa da educação, né, e a partir daí, tudo que deriva dessas áreas, né. Então, agradeço a todos, agradeço a vocês que estão aqui com a gente hoje e já aproveito para convidar vocês para estar aqui conosco amanhã. Amanhã nós vamos falar um pouquinho da música e artes cênicas presentes
na programação do Centro Cultural UFG, tá bom? Então, até mais. Tchau, tchau.